Olá, meus irmãos, minhas irmãs, nós estamos aqui com este casal, Pablo e Ravena, que hoje vamos falar um pouco sobre matrimônio, mas antes da gente começar a tocar nesse assunto, gostaria que eles se apresentassem para nós, falassem um pouquinho da história, de como eles se conheceram e como é que foi a vida até chegar até aqui. Meu nome é Pablo, sou casado com a Ravena, e nós temos 4 filhos que ela vai falar o nome de cada um para a gente. Nós temos Maria Isabel, mais velha, Isaac, Maria Madalena e Francisco, que é o nosso caçula. Eu tenho 31 anos, ela tem 32. Nós começamos a namorar lá em 2017, final de 2016, na verdade, em dezembro de 2016. E nós namoramos 2 anos, ficamos noivos 1 ano e casamos em dezembro de 2019. Então nós temos 6 anos de casado, graças a Deus. Eu sou natural de Montes Claros e ela é daqui de Licínio mesmo. E nós somos muito felizes por viver essa vocação belíssima, né? Que é uma vocação onde do matrimônio, onde gera frutos de outras vocações para a Santa Igreja. E é isso que nós queremos falar nessa noite hoje, sobre a família, sobre o matrimônio e tudo que envolve essa igreja doméstica, como vai dizer o Papa João Paulo II. Certo, Pablo. E para a gente começar, família, né, é um plano de Deus. E qual é a sua visão sobre isso? A minha visão, né, é aquilo que nós vamos encontrar na própria palavra de Deus, que está lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24, que vai dizer assim para a gente: Por isso, o homem deixa o seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, e já não são mais um, que uma só carne. Essa palavra, em Gênesis, no capítulo 2, ela narra a história do homem e da mulher, né? Mas para a gente entender melhor, nós precisamos olhar o Gênesis, no capítulo 1, onde Deus vai criar o universo, criar o mundo. E quando Deus vai criar as coisas, né, os animais, o sol, a terra, os répteis, quando ele vai criando ali, em 6 dias e no sétimo ele descansa, ele vai criando através da sua palavra. Então ele vai dando uma ordem, né? Faça-se o sol é feito, faça-se os animais. Só que é interessante que quando ele vai criar o homem e a mulher, no capítulo 2, ele já cria com a sua própria mão, né? Então ele cospe ali no barro, através do barro, com as suas próprias mãos, ele faz o homem. Então, o homem ele foi feito pelas mãos de Deus. E a mulher é ali feita através da costela do homem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que o homem e a mulher, ele foi feito pelas mãos de Deus. Então, você que está assistindo esse vídeo, você foi feito pelas mãos de Deus. A sua família foi feita pelas mãos de Deus. Então, aqui entra a primeira coisa, né? A família, ela foi instituída por Deus, né? Não é uma instituição criada pelos homens, não, mas ela é criada de forma divina. E sendo divina, ela tem um apreço especial para nós. O que isso quer dizer? Que a família, né? Ela é criada através de Deus e nós temos também um sacramento. Então, o matrimônio é um sacramento. Então, a minha família, a de Lucas, a sua família, né? Você que é casado na igreja, então você tem essa graça do seu casamento ser um sacramento. E o que é então o sacramento? Ele é o sinal invisível, ele é um sinal visível da presença invisível de Deus. Olha que belo isso. Então, quando nós saímos da nossa casa, o homem, a mulher, né, a minha família, sai daqui de casa, então nós saímos sendo presença de Deus, né? Sendo a manifestação de Deus para aquelas pessoas que estão passando na rua. Então não é apenas um homem e uma mulher que estão unidos, não. É a presença de Deus. E o catecismo da igreja, quando fala de família, ele fala assim, que a família, o matrimônio, constitui entre si uma comunhão da vida toda. Então o homem e a mulher, quando se unem, eles estão constituindo uma comunhão para a vida toda. E para finalizar essa primeira parte, para comprovar nas Sagradas Escrituras a importância da família, nós vemos em Gênesis que Deus criou o homem e a mulher, né, a família, e ele vai acabar, o Apocalipse,
falando também de família, mas aí já é de forma indireta, né? Quando ele fala de Cristo e a sua igreja. Então a família é tão importante que a Sagrada Escritura começa falando de família e termina falando de família também. E qual é a importância da família para a igreja e para a sociedade? A família, para a sociedade, ela representa praticamente tudo. Nós vemos hoje em dia como o inimigo, né, o mundo, as coisas deste mundo querem destruir a família, né? Banalizando o sacramento, é, trazendo a normalidade com o divórcio. Hoje em dia, querem deixar o sacramento em si como se fosse algo qualquer, e não é. Então, a família na sociedade representa a própria presença de Deus, né? Os filhos, o fruto desse amor do casal, então é a presença de Deus. E para a igreja, nós poderíamos falar aquilo que vai dizer o São João Paulo II, né? É o celeiro das vocações, né? Então, é através da família que nós vamos ter sacerdotes, é através da família que nós vamos ter irmãs consagradas, é através da família que nós vamos ter bons leigos para a igreja, é através da família que nós vamos ter bons missionários, né? Pregadores, intercessores, é através da família que nós vamos ter bons médicos, bons fisioterapeutas, bons políticos, né? Então, é através da família que a igreja vai ter as vocações e essas vocações vão perdurar para a sociedade e aí nós vamos ter um mundo melhor. Então, se nós queremos mudar, eu lembrei aqui da história de Santa Teresa, Madre Teresa de Calcutá, né? Um jornalista perguntou para ela, né? O que é preciso fazer para mudar o mundo? E ela fala para ele: vai para a sua casa e ame a sua família. Então, se nós queremos ter um mundo transformado, né? Nós precisamos ter uma família transformada, ter uma família abençoada com a presença de Deus. Isso mesmo, belas palavras. Agora queremos ouvir também um pouco Ravena, falando também um pouco sobre família. O que devemos fazer para viver bem esse sacramento? O primeiro ponto é não casar com o intuito de ser feliz. Todas as vezes que a gente tenta ser feliz aqui na Terra, essa felicidade plena aqui não é possível. Se a gente quer, vou casar para ser feliz, vou casar porque parece que me falta apenas casar para completar esse vazio que está no meu peito, esse sentimento de algo maior que tem no meu peito. Se a gente casa com esse intuito, ou faz qualquer outra coisa aqui nesse mundo com esse intuito, a gente vai se frustrar, porque a felicidade plena é só na vida eterna. Por isso Nossa Senhora falou em Lourdes, a Santa Bernadette: eu não vos prometo felicidade aqui, neste mundo, mas no outro. E a própria palavra de Deus fala, né? Quem quiser me seguir, venha após mim, tome a sua cruz e me siga. Tome a sua cruz. Nesse mundo, a vez de ter aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Então, aqui, o sofrimento, as tribulações, as dificuldades, elas fazem parte. E isso vai nos acontecer também no casamento. A gente não casa para ser feliz. Então, para que a gente casa? A gente casa para ser santo. Essa é a verdade. Foi o que São João Paulo II falou, como o Pablo mencionou no início da entrevista. O matrimônio é uma vocação, um caminho de santidade. A gente casa para ser santo, para alcançar a santidade por meio dessa vocação. E por que ser santo, né? Porque o céu foi feito para os santos. Essa é a nossa vocação. O Senhor mesmo falou na Sagrada Escritura: eu vim para aperfeiçoá-los, eu vim para torná-los perfeitos. Ele vem nos ensinar a viver a lei e viver de maneira perfeita. Sede santos porque eu sou santo, sede perfeitos porque eu sou perfeito. Então, quando a gente se casa ou quando a gente faz qualquer coisa aqui nessa vida, a gente precisa ter os olhos voltados para o alto. Esse caminho de santidade, esse caminho de fazer a vontade de nosso Senhor e com o desejo de buscar as coisas de lá, né? Esse desejo de santidade, de fazer a vontade de nosso Senhor, é o desejo do céu. Porque se a gente viver focado aqui nesse mundo, essas coisas passam de maneira tão rápida. Aqui tudo é tão passageiro, a vida é tão passageira. A palavra de Deus fala que os mais robustos vivem 70, 80 anos. E isso passa assim.
Santa Teresa d'Ávila fala que essa vida aqui é uma noite ruim, uma ruim pousada. Uma noite é algo muito passageiro. Então nós precisamos voltar nosso olhar para as coisas do alto, para fazer a vontade do nosso Senhor, para viver aquilo que Ele nos ensina, pensando na nossa recompensa última, que é o céu. Né? Vinde benditos de meu Pai. Vinde para o reino que para vós foi preparado desde toda a eternidade. Então, a nossa recompensa é o céu. Aqui nós somos peregrinos. Quando a gente casa com essa visão, quando a gente vai se deparar com as dificuldades, porque elas inevitavelmente virão, nós vamos conseguir viver de maneira mais leve. Então, se é uma dificuldade no casamento, se é uma dificuldade no relacionamento a dois mesmo, porque um tem um temperamento, outro tem outro. Teve uma criação, outro teve outra criação. A divergência de opiniões, tudo isso, quando a gente pensa na recompensa, a gente carrega as cruzes diárias com mais leveza. A gente suporta, o Senhor fala, suportai-vos uns aos outros. A gente suporta com mais leveza quando a gente pensa na recompensa e vai valer a pena, sabe? Vai valer a pena com essa visão. Se a gente tem essa visão, vai valer a pena ser fiel até o fim, ser fiel mesmo. Vai valer a pena, nas discussões, muitas vezes ceder, muitas vezes deixar o orgulho de lado. Na verdade, todas as vezes deixar o orgulho de lado. O orgulho é uma maldição. Deixar o orgulho de lado e pedir perdão. Pedir perdão quando erra. Pedir perdão, às vezes, mesmo sem ter errado. Tudo que a gente vai passar, todas essas dificuldades, pensando no alto, pensando no porquê eu me casei. Eu me casei para ser santo. Né? E qual caminho eu preciso percorrer para ser santo? O mesmo caminho que o nosso Senhor Jesus Cristo percorreu para ser santo. O caminho da cruz, o caminho da renúncia, o caminho do amor, a doação. Se a gente pensa assim, eu acredito que a gente consegue viver bem esse sacramento. E o que seria isso na prática? Colocar nosso Senhor Jesus Cristo como centro. Jesus precisa ser o centro do matrimônio. Ele precisa ser o centro. Então, eu preciso ter uma vida de oração diária, precisa ser um compromisso fixo, sabe, Lucas? Tirar um tempo para rezar o Santo Terço, se for possível rezar o Rosário, porque nos transforma, é promessa de Nosso Senhor Jesus Cristo, é promessa de Nossa Senhora. Tirar pelo menos uns 30 minutos, se for possível, e é possível se a gente se organizar, cada vez que passa, aumentar um pouquinho esse tempo, sabe? Entrar no quarto, fechar a porta, abrir a Sagrada Escritura, ter uma vida honesta de oração, uma vida séria de oração diária, não só rezar um Pai Nosso, Ave Maria quando acorda, fazer o sinal da cruz quando vai deitar, muito cansado, mas ter Nosso Senhor Jesus Cristo como prioridade, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a constroem. Ele precisa ser o centro. A vida de oração, a vida sacramental, confissão pelo menos uma vez por mês. A Santa Missa precisa ser uma prioridade na nossa vida, pelo menos no domingo e nos dias de preceito. A vida sacramental, a leitura da palavra de Deus que eu falei, o jejum e a penitência para enfraquecer essas nossas inclinações, essas nossas partes baixas, que nos chamam com tanta força. Por isso que todas as vezes que a palavra de Deus nos convoca à oração, a palavra de Deus nos convoca à oração, ela também pede a penitência, porque a gente precisa caminhar junto. Não dá só para rezar, precisa rezar e fazer penitência, rezar e fazer o jejum para nos enfraquecer essa parte mais carnal. E pedir a Deus, por meio desses pontos que eu falei, para viver tudo com amor. Porque onde tem amor, o sacrifício se transforma. A gente faz por amor, faz pelo céu, faz, eu digo, mais do que fazer pelo céu, fazer pelo amor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque nós vamos nos encontrar com amor, para encontrar com o amor da nossa vida. Pedir a Deus a graça de fazer tudo com amor, essa doação com amor, com caridade. E falando de amor, né? O Papa São João Paulo II, na sua Teologia do Corpo, ele vai falar das características do amor, né? As 4 características do amor. Aí ele pega ali a Jesus e a igreja, né? E aí ele traz essas características que também são as características que devem ter no matrimônio.
Então, quais são essas características? A primeira dela é um amor livre, né? Então, quando Jesus se entrega na cruz por nós, ele vai de forma livre. Por quê? Ele poderia evitar tudo aquilo, né? Ele poderia dar toda aquela situação, mas de forma livre ali, ele se entrega na cruz. Então, a primeira característica desse amor no matrimônio é livre. Então, tem que ter liberdade. Nós temos que ser livre para escolher, né, a pessoa com quem nós vamos casar. E esse amor livre é um amor de entrega total, né? Porque ele se entrega totalmente. Então, a segunda característica é essa, um amor total. O que isso quer dizer? Que não há reservas, né? Total é isso, é a totalidade mesmo. Então, a partir do momento que eu caso, eu preciso amar a minha esposa de forma total, ou seja, já não é mais sobre a minha vida, já não é mais sobre os meus sonhos, né? Então é sobre nós, é sobre os nossos filhos, sobre o que nós pensamos, sobre o que nós queremos. Então, a primeira característica, um amor livre. A segunda característica, total. A terceira característica, fiel, porque Jesus foi fiel até o fim, né? Para a sua igreja. E quando São João Paulo II fala sobre essa característica, ele está falando daquela passagem de Éfeso, capítulo 5. Então, amor fiel. Então, nós precisamos ser fiel àquela pessoa que nós escolhemos para se casar. Fiel em todos os momentos, em todas as situações, né? Não só quando nós estamos juntos, mas fiel quando nós estamos no trabalho, fiel quando nós estamos com o celular na mão, fiel quando você está conversando na roda de amigos, né? É preciso ter fidelidade. E a última característica é fecundo. O que isso quer dizer? O casal precisa estar aberto à vida, né? Não quer dizer que vai ter 20 filhos, não. A abertura à vida não significa isso, mas é estar dispostos a receber os filhos que Deus mandar. Porque o amor desse casal, o amor desse homem e dessa mulher vai gerar frutos, e os frutos são os filhos. Então, um amor total, livre, total, fiel e fecundo. Esse é o segredo para que o casamento, colocando isso em prática que Rafa falou, tenha um bom êxito. Que bonito tudo isso que vocês estão passando para a gente. Com certeza nós aprendemos muito com vocês dois. Vocês têm uma linda história. São pessoas que se conheceram e seguiram a vida na igreja. Teve a sua vida totalmente na igreja, né? Antes tinha uma vida que não era, mas depois da conversão passaram a viver esse matrimônio todo voltado na igreja. Isso é muito bonito. Vocês estão de parabéns, um casal abençoado, exemplo de casal para muitas pessoas. Que vocês continuem assim, esse casal feliz, esse casal. A gente sabe que casal também tem as dificuldades, tem os problemas, né? Mas vocês, com certeza, com a ajuda de Deus, conseguem superar, né, todos esses problemas, todas essas tribulações quando vier, porque vocês não estão só. Vocês têm Deus ao lado de vocês. Vocês têm a Sagrada Família presente na sua casa, na vida de vocês. Então, tem mais alguma coisa que vocês desejam falar para os nossos ouvintes? Mais algum ensinamento que vocês desejam passar? Eu quero rezar. Vamos rezar pelos ouvintes, pode ser? Pode sim, rezar sempre é bom. Então, eu convido a você que está assistindo esse vídeo agora a fechar os seus olhos, abaixar a sua cabeça. Se você está aí com o seu esposo ou com os seus filhos, dê a mão a ele que está do seu lado aí. Em João, no capítulo 2, vai dizer sobre as bodas de Caná. O vinho tinha acabado, o mestre Sala não tinha percebido que o vinho tinha acabado, mas havia uma mãe ali, né? A mãe de Jesus naquela festa de casamento. E aí talvez no seu casamento também está faltando alguma coisa, né? Esse vinho representa a alegria, esse vinho representa as coisas que vêm do alto. E talvez faltando o vinho no seu casamento, a falta de vinho agora representa talvez uma enfermidade dos seus filhos, ou talvez está representando um desemprego, né, do seu marido, ou talvez a falta de vinho no seu casamento representa a morte de um ente querido, ou talvez a falta de vinho representa uma doença, uma depressão, uma ansiedade. Eu não sei qual é o vinho que está faltando no seu casamento, nós não sabemos qual é o vinho que está faltando na sua casa nesta hora, mas quando
tem Jesus, quando tem Nossa Senhora nessa festa, nessa casa, o vinho ele pode voltar a encher as talhas. Eu quero te pedir, Senhor, nesta hora, que o Senhor possa trazer um vinho novo para essa família que está escutando, para esse jovem que está escutando, essa pessoa que está passando por problemas financeiros, por doenças psicossomáticas, Senhor Jesus, que o Senhor possa trazer o vinho da alegria, o vinho da esperança, que o Senhor possa abrir portas de emprego para essa família, meu Deus, que o Senhor possa transformar a casa dessas pessoas que estão escutando, que se tiver faltando alimento, meu Deus, que o Senhor possa providenciar para eles, Pai, que o Senhor possa colocar um vinho novo sobre essa família e que principalmente o vinho do Teu Santo Espírito, que o coração dessas pessoas, Pai, possa ser transformados e que a partir de agora, a partir de hoje, muitas casas possam ter o Seu Santo Espírito dentro delas, meu Deus, dentro do casamento, dentro da casa, dentro dos filhos, meu Deus. É isso que nós te pedimos hoje para todo sempre. Amém. Amém. Muito obrigado a vocês por ter abrido a porta da sua casa, para nos receber aqui. Foi muito bom. É um momento de aprendizado. Agradeço de coração pelo sim de vocês. Gente, também, quem sabe em outra oportunidade a gente pode falar de outros assuntos, porque aqui, com certeza, você tem muitas coisas para poder falar, muito aprendizado, ainda mais você que é bastante focado na palavra, com certeza vai ter outros assuntos que a gente vai poder passar para os nossos ouvintes. Muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês, que Nossa Senhora, a Sagrada Família, interceda por cada minuto da vida de vocês. Amém. Deus abençoe a todos e muito obrigado pelo convite, pela sua presença na nossa casa e as portas estão sempre abertas para você que faz esse belíssimo trabalho. Amém. Quer agradecer, pessoal, Ravena? Obrigada, gente, por estar aqui. Deus abençoe seu canal, viu, Lucas? Deus abençoe sua missão, Deus abençoe sua vida e sua família. Amém. Também aproveitando a oportunidade, peço ao pessoal que está nos assistindo para também se inscrever no nosso canal, compartilhar, dar o joinha, dar o like, para que o YouTube possa entregar o nosso vídeo. Isso mesmo. Quem compartilha também evangeliza. Então, aproveita esse momento aí, vai mandando no grupo da família, para os amigos, para aquela pessoa que está passando problema na família, né? Para aquele jovem que quiser casar. Então, compartilha aí, gente. Ajuda a gente. Web TV Imaculada, conectando você com Cristo.